Você tem medo da morte? Essa é uma pergunta que muita gente evita. A gente corre dela, trabalha, constrói, sonha, posta fotos, faz planos. Mas, no silêncio da madrugada, quando tudo fica quieto, essa pergunta aparece. Você tem medo da morte? O medo da morte, na verdade, não é apenas medo de parar de respirar. É medo do desconhecido. É medo de deixar quem amamos. É medo de não ter vivido o suficiente. É medo de não estar preparado. Mas deixa eu te dizer algo poderoso hoje. A morte não é o fim para quem vive pela fé. A Bíblia declara em João 11, 25, que Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Percebe isso? Ele não disse talvez. Ele não disse quem for perfeito. Ele disse quem crê. O medo da morte diminui quando a nossa confiança em Deus aumenta. Muitas vezes não temos medo da morte em si. Temos medo de como estamos vivendo, porque quando a consciência pesa, o medo cresce. Mas quando o coração está alinhado com Deus, a paz vence. Olha o que está escrito em Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Repare, o texto não diz que não haverá vale. Ele diz que não estaremos sozinhos no vale. Talvez você tenha perdido alguém. Talvez a morte já tenha batido perto da sua porta. Talvez só de ouvir essa palavra seu coração aperte. Mas escute isso com atenção. Para quem está em Cristo, a morte não é derrota, é transição, é passagem, é encontro. A morte assusta porque tira o controle das nossas mãos, e nós gostamos de ter controle. Mas a fé começa exatamente quando o controle termina. O apóstolo Paulo escreveu em Filipenses 1, 21: Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Que declaração é essa? Só alguém que entendeu o propósito da vida consegue falar assim. Se você vive apenas para esta terra, a morte parece perda. Mas se você vive para Deus, a morte é cumprimento da promessa. Então talvez a pergunta hoje não seja: você tem medo da morte? Talvez a pergunta seja: você está vivendo de verdade? Está perdoando? Está amando? Está buscando a Deus? Está fazendo as pazes com quem precisa? Está construindo algo eterno? Porque quando a vida está alinhada com o céu, a morte perde o poder de assustar. E deixa eu te dizer algo forte. O medo da morte é vencido quando você entende que Jesus já venceu ela. Na cruz, ele enfrentou aquilo que nós tememos. E ao ressuscitar, ele provou que a morte não tem a palavra final. Se hoje existe medo no seu coração, entregue isso a Deus. Peça paz, peça segurança, peça certeza da salvação. Porque quem anda com Deus pode até passar pelo vale, mas nunca caminha sozinho. Então eu te pergunto mais uma vez, não para te assustar, mas para te despertar. Você tem medo da morte? Ou está pronto para viver algo maior que ela? Que você viva de forma tão intensa, tão alinhada com Deus, que quando esse dia chegar, seja daqui a muitos anos, você possa dizer: eu combati o bom combate, guardei a fé, cumpri o propósito. E que o medo dê lugar à paz, porque para quem crê, a morte não é fim, é começo. Se gostou desse reflexão, inscreva-se no canal Oração para o seu Dia. Deixa o seu like. Compartilhar o vídeo.